Você já teve a sensação de estar lidando com alguém que não sentia culpa nenhuma? E ainda mais, que sentia até um tipo de prazer em ver você cada vez mais culpada, confusa e sem saber exatamente assim o que estava acontecendo. É bom a gente entender que nem toda pessoa difícil tem transtorno, mas muitas vezes nós temos características aí mais perversas nos perfis, nas personalidades que podem estar atrapalhando a sua vida e até mesmo destruindo. Porque quando temos perfis mais perversos, a conversa é outra. E não adianta você colocar limites como você colocaria em outra pessoa que vai entender. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar a diferença de narcisista maligno e do psicopata. Eu sou a Caroline Mudinucci, psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental e também em inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificação para toda semana receber conteúdos sobre relacionamento tóxico, relacionamento saudável, narcisista, personalidades e muita psicologia. Vamos ao vídeo de hoje. Antes da gente começar, é muito importante eu dizer que a ideia de vídeos assim não é a gente ficar diagnosticando outras pessoas. Narcisista, psicopata, sei lá, qualquer outra característica, na verdade, o que a gente faz aqui? A gente identifica padrões de comportamento, porque transtorno, na verdade, tem que ser avaliado ali em meio profissional, né? O que a gente faz aqui na internet, né, pelo menos eu faço, é identificar certos padrões que prejudicam você, que destroem você, que te machucam, que fazem você se sentir a pior pessoa do mundo. Então a ideia é identificar traços narcisistas, de psicopata, para você entender o impacto disso aí na sua vida. Porque com certeza você tá aí se perguntando, será que eu estou louca? Será que eu exagerei? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Porque é justamente esse tipo de coisa que a gente se pergunta quando a pessoa tem um perfil mais perverso. Ela quer que você se sinta culpada, destruída, ela te machuca, né? No narcisista maligno, por exemplo, ele ainda provoca a sua reação, né? Quando você reage, é tudo que ele queria. E no caso do psicopata, ele já não quer muita coisa, não. Ele quer apenas te usar mesmo para atingir alguns fins aí na vida dele. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o narcisista maligno. Então, a gente, primeiro, para você entender melhor, a gente pode dividir, né, o mundo dos narcisistas em três. E eu já falei de outros aqui, tô sempre falando. A gente tem o narcisista clássico, que é aquele que gosta de se sentir superior, que gosta de ser admirado, que ele se joga mesmo, assim, ele fala que ele é o melhor, ele sente isso, né? Na verdade, ele se sente inseguro, mas ele faz de conta que ele tem que contar vantagem, aquela coisa toda. Aí tem o oculto, né, que a gente fala. Isso daqui, gente, na verdade são padrões, né, que a gente vai colocando de forma didática, tá? Então, assim, se a gente for falar do transtorno, né, a gente tem uma coisa mais padronizada, assim, pra gente poder diagnosticar, né? Tem modelos diagnósticos alternativos, tudo mais. Aí é outra história. O oculto, ele joga a culpa em você, ele age de uma forma, né? Ele é sensível demais, ele é dramático demais, é como se o mundo tivesse contra ele. Então, ele age de uma forma mais sutil, com brincadeirinhas com você, com culpinhas aqui e ali e tudo mais. O maligno, ele é um pouco diferente, tá? Não que os outros não queiram controlar você, não é isso. Mas aqui, essa pessoa, ele ainda necessita, né, dessa admiração do outro, ele necessita dessa atenção, é muito importante para, vamos dizer assim, todos os tipos de narcisista, mas eu acredito que aqui o controle, né, ele seja muito maior da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a contrariar, começa a se questionar, essa pessoa, ela vai reagir, né, não que nos outros não tenha, mas o maligno, ele é maligno aí pelo nome mesmo, né, mais maldoso, né, então ele pode ali te humilhar, ele pode falar coisas péssimas, assim, porque ele se aproxima mais desse psicopata, né, desse perfil mais perverso. Então, ele vai querer te controlar. E a partir do momento que você fala assim, não, vou embora, essa pessoa, ela vai, de fato, fazer um inferno aí na sua vida, e você vai ter que tomar cuidado, porque ele pode ser mais, assim, ele pode ter mais paranoia, né, ele tem essa necessidade de poder, o maligno. Gente, ainda no maligno, a gente pode dizer que tem traços, então, de grandiosidade, sim, agressividade,
crueldade, paranoia. Então, é como se o mundo fosse uma grande ameaça para essa pessoa. Então, qualquer pessoa pode ser uma grande ameaça para essa pessoa. Então, o narcisista maligno não vai aceitar ser contrariado, controlado, abandonado. Ele te controla para não ser controlado. Então, é bem difícil, de fato, a convivência, né? Porque esse self, esse senso de eu, ele é muito fragilizado. E a partir do momento que você se coloca contra a essa pessoa, então ela se sente de fato muito ameaçada e ela pode reagir, né, de uma forma mais explosiva, mais impulsiva e tudo mais. Então é bem perigoso também. O narcisista maligno, ele não aceita ser criticado. E a partir do momento que você diz um não, ele vê isso como uma afronta ao próprio ego. Então, ele vai reagir de fato de uma forma, muitas vezes aí, violenta. Nesse perfil, né, narcisista maligno, a gente tem que tomar muito cuidado com a vingança. Por quê? Vamos pensar no começo do relacionamento primeiro. Então, tudo é muito maravilhoso, né? A pessoa te admira, ela te coloca lá num pedestal, né? Se a gente for ver, assim, o narcisista oculto, ele pode fazer isso também. Então, assim, porque, gente, as características, né? Narcisista clássico, oculto e o maligno, elas transitam. Não quer dizer que é tudo fechadinho, assim. É um trânsito ali de características, que pode ter características mais da psicopatia também. Então, não é algo rígido. O que acontece? Então, no começo, você é a melhor pessoa do mundo, você é perfeita. Mas logo vem críticas, por exemplo, né? Depois de um tempo aí, críticas a você, crítica aos seus amigos, ao modo como você se veste, você se porta, críticas às suas escolhas, a tudo aí. Ele vai, né, fazendo de uma forma com que a sua autoestima seja de fato muito afetada, vai destruindo você aos poucos, né? Ele pode vir com menosprezo, ele pode vir com humilhação. Então tudo isso ele te ataca para não ser atacado. Então ele vai vendo as suas vulnerabilidades, ele vai estudando você mesmo para que ele não seja atacado, entende? Então ele te ataca para não ser atacado, ele te controla para não ser controlado. E a partir do momento que você reage, né, porque uma hora ou outra você vai perder a paciência, ele pode reagir, né, reagir com uma agressividade, porque é justamente o que ele quer, ele te provoca para ter a sua reação, e a partir do momento que ele tem a sua reação, é um prato cheio na mão do narcisista maligno. Também tem algo muito importante, quando você fala que vai sair desse relacionamento, que você não quer mais tolerar, sei lá, falta de respeito, falta de limites, essa pessoa pode começar muito provavelmente, ela vai começar a destruir a sua imagem social. Então ela vai contar a história distorcida para outras pessoas, ela vai fazer chantagem emocional, você pode esperar tudo isso, né? Chantagem emocional, ela começa a te punir por ter ousado mesmo a abandonar ela, né? Como assim que você vai fazer isso? Porque você tem que ficar comigo, você é obrigada, né, a permanecer neste relacionamento. E aqui eu tô falando de relacionamento não só amoroso, mas relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, amizades, né? Todos esses relacionamentos podem entrar aí nesse combo. E mais, gente, ele pode, né, nesse momento de raiva dele, questionar a sua inteligência, desqualificar os seus amigos. Ele pode também, eu anotei várias coisas aqui, eu vou dar uma olhadinha, tá? Ele faz você se sentir ingrata quando você reclama. Já ouviu isso? Já ouviu essa? Diz que ninguém mais vai te amar como ele te ama. Diz que ninguém mais vai te aguentar, só ele consegue fazer isso. Então são várias aí características. Aí agora a gente vai falar, né, o que diferencia esse narcisista maligno do psicopata. O psicopata, gente, diferente aí do narcisista, ele não precisa da sua admiração, ele não precisa da sua atenção, tá? Ele já age, né? Ele sente de uma forma diferente. Enquanto o ego do narcisista, ele é muito frágil, ele ali se sente ameaçado por qualquer coisa que você faça, né? Ele vai se defender. Aqui não, o psicopata, na verdade, ele não entende dor humana, ele não entende o sofrimento. A gente diz isso que é uma empatia cognitiva, né? Não é uma empatia quando o outro apresentador para mim, eu sinto isso no meu peito mesmo, eu consigo me colocar de fato
né, no lugar ali da pessoa, eu entendo a dor ali com o coração, também cognitivo, mas com o coração. Agora o psicopata, ele entende a forma cognitiva aqui no pensamento, ele entende a sua dor dessa forma, né, ele racionaliza, e daí ele vai usar, te controlar, porque ele fica ali o tempo todo, né, matutando as suas características, ele estuda as suas vulnerabilidades, ele analisa, ele é muito frio aí, quando a gente fala, né, que o psicopata é frio e calculista, então ele é muito frio nesse modo. E ele vai usar tudo isso contra você para atingir aquilo que ele quer desta relação, porque tem algum objetivo nessa relação. Ele, inclusive, pode até fazer de conta que, nossa, não me importo e tal, mas você vai ficar daqui a pouco num limbo, porque é um importar-se justamente para tirar alguma vantagem. Você sente que ali não se importa verdadeiramente, não é uma coisa muito genuína, sabe? Então, assim, ele confunde nesse momento também de, né, se importar, mas nem tanto, assim, se importa, mas você vê que tem alguma coisa muito estranha. E até, num primeiro momento aí, novamente, ele pode ser muito gentil, sedutor. O psicopata, ele tá em vários meios aí da sociedade, ele pode trabalhar super bem, ser bem sucedido, até mesmo bem relacionado, né? Mas sempre aí com... muito mais voltado para essa frieza. Ele tem o carisma, ele sabe conquistar, mas tudo para atingir aquilo que ele quer. E nesse estudo que o psicopata faz de você, então, né, aí no primeiro momento, que ele é muito sedutor, muito carismático, ele vai pegando as suas vulnerabilidades. Então você precisa ser amada, você precisa ser admirada, ele vai entregar isso para você. E é nisso que você vai se apaixonar de fato. Não tem como, né? Você fala assim, nossa, nunca encontrei alguém como essa pessoa. Ela faz tudo por mim. Ela é maravilhosa, perfeita, tudo mais. Mas, num outro momento, essa pessoa vai, de fato, reunindo, né? Coletando todas essas características, todas as suas carências, para justamente usar contra você, para colocar à prova e tudo isso daí que você é tão sofrido para você, ele vai usar ao favor dele, né? A única pessoa que importa aí é ele, e você tem apenas a função de utilidade para esse psicopata. O psicopata, a gente pode dizer que ele funciona muito com a máscara, né? Com um falso self. O que isso significa? É um falso eu. Então, se você precisa, né, de alguém que seja companheiro, por exemplo, ele vai ser. Se você precisa de segurança, ele será seguro para você. Então, assim, ele vai moldando como se fosse mesmo um teatro, né, gente? É um teatrinho ali que ele vai fazendo e você faz parte desse teatro. E daí, isso vai sendo muito complicado ali você sair, porque você até fica, né, na mente assim, nossa, mas ele é tão bom em alguns momentos, e depois, lógico, ele me xinga, ele intimida, ele humilha, mas tem os momentos bons. E são nesses momentos bons que a gente se engana, que a gente vai criando uma esperança de que as coisas vão melhorar. E aqui a gente tem um perfil de potencial risco mesmo. E é importante a gente dizer, né, que não necessariamente vai ser a pessoa que vai matar você, né, que vai cometer crimes nesse nível. Mas ele pode destruir você, ele pode te ameaçar mesmo, com ameaças aí bem pesadas, né, chantagem emocional. Então vai ficando muito complicado, coloca a sua vida em risco. Ele pode cometer crimes? Ele pode não cometer, mas também ser algo totalmente assim, pesado de aguentar. E quais são as grandes diferenças aí desses dois perfis, né? Então, o narcisista maligno, quando ele se sente intimidado, confrontado, ele pode reagir, né, de uma forma bem dramática, bem assim, escancarada, ele pode ter explosões. O psicopata, gente, ele pode ser impulsivo. Existem casos, né, aí que ele pode ser esse perfil mais impulsivo, mas muito mais provavelmente o que vai acontecer? Ele vai agir com cálculo e frieza. Então ele simplesmente pode ali te descartar se ele não ver mais utilidade. Então assim, essa seria a grande diferença. O narcisista maligno, ele quer controle. O psicopata, ele quer uso. E ele pode descartar você muito facilmente. E por que, nesse caso, né, nesses casos aí, a conversa não ajuda e não resolve? Porque quanto mais você tentar explicar, mais fundo você vai entrando nesse limbo
que vai mais te confundindo. Pode, né, muito mais no caso do narcisista, colocar ele como vítima, ele fazer mais drama, e no caso do psicopata ali, ele ter muito mais munição para jogar contra você de uma forma bem estratégica, né, bem assim confusa também, mas que vai ficando cada vez mais complicado sair disso. Não tem conversa aí que vai resolver, porque é uma estratégia diferente de lidar com você. Aí, gente, se você já identificou que você lida com um dos dois perfis, né? Então, o narcisista maligno, ele quer a sua reação, ele se faz de vítima, ele sente você como uma ameaça, né? Ele te controla na sua roupa, nos seus amigos e tudo mais. E o psicopata, ele é muito frio. Você sente muitas vezes que a conexão, ela não é muito conectada. Não existe ali um vínculo muito verdadeiro. Vai agir de uma forma bem estratégica. Até que a gente fala assim, o psicopata é muito inteligente. É uma inteligência aí porque ele não... Essa emoção está muito desligada. Então você identificou que tem algum desses perfis aí junto com você? Muito cuidado. Não vá sair desse relacionamento desesperadamente, porque pode ter a vingança. Você vai precisar de uma rede de apoio. Você vai precisar de um acompanhamento psicológico. Muitas vezes até um apoio jurídico, né, de um advogado especialista, que é muito interessante que seja alguém especialista que entenda, por exemplo, violência da mulher. Eu sei que para homem, que pode acontecer isso também, é mais difícil, é mais vergonhoso, mas busque ajuda, busque compartilhar tudo isso que está acontecendo com você, porque esses perfis fazem você se sentir culpada, com a autoestima baixa, controlam você, humilham, desprezam, tudo isso vai desestabilizando você e muitas vezes vai isolando das outras pessoas. Então é muito importante você ter pessoas de confiança ali nesse momento, principalmente se você tiver ali crianças envolvidas. Como que você vai fazer isso? Com muito cuidado mesmo, para não ter uma retaliação aí, né? Alguma forma aí de vingança com você e com as pessoas que você ama. Infelizmente, a conversa, a boa comunicação aqui não vai resolver, porque entenda, o seu adversário, ele vai conseguir distorcer a realidade, ele vai conseguir inverter a culpa, e às vezes você sai pedindo desculpa de algo que ficou muito triste, né, com aquilo lá. Enfim, gente, a comunicação, ela não funciona nesses casos, e até ali no meu Substack, depois o link vai estar aqui embaixo, eu escrevo textos, né? E lá tem textos de cada perfil, você pode procurar narcisista maligno e psicopata, que com certeza vai ajudar aí nessa comunicação, né? Nessa tentativa, vamos dizer assim, de comunicação, como fazer as coisas de uma forma mais estratégica também, tá certo? Bom, eu espero que tenha ajudado, né? Se você acha que também tem alguém vivendo esse tipo de violência, né? Violência psicológica, muitas vezes física, compartilhe esse vídeo, me acompanhe aqui no YouTube e nas outras redes. Eu vou deixar aqui embaixo, né, no link, todas as minhas redes aí. Eu tô em todas as redes, praticamente diariamente. O meu Substack também. Então, se você não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de comunicação e a informação, ela traz consciência, a consciência traz a transformação, a mudança que a gente precisa na nossa vida. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!